Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo do cálculo do determinante da matriz de ordem 3, tá? Então, a matriz que tem três linhas e três colunas. Para a gente resolver o determinante da matriz de ordem 3, a gente acaba utilizando a tal regra de Sarros, tá? A gente diz que essa regra de Sarros seria o tal do algoritmo prático para a gente resolver esse determinante, tá? Bom, então eu tenho aqui as três linhas e três colunas, e a regra de Sarros aqui, ele fala dos passos. Ó. Primeiro passo para resolver, ele diz que a gente vai repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas, tá? Então, a gente tem aqui ó, a matriz, vou copiá-la aqui, menos 2, 3 e 2. 3, 2 e 4, e 2 menos 2 e menos 5, tá? Então, está aqui o determinante de ordem 3. Então, primeiro passo, repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas. Então, aqui do lado eu vou repetir essa primeira coluna, que é o menos 2, o 3 e o 2, e vou repetir a segunda coluna, que é o 3, o 2 e o menos 2, tá? Depois, segundo passo, multiplicar os elementos localizados na direção da diagonal principal. Então, tem o nosso vídeo de matriz de ordem 2. Se você não viu, dá uma olhada lá, mas a gente vai multiplicar os elementos localizados na direção da diagonal principal, com o sinal de mais na frente de cada termo. Observe que são tomadas as diagonais que apresentam três elementos, tá? Então, a gente viria aqui, ó, e multiplicaria três elementos. Então, eu pegaria e multiplicaria esses três elementos aqui, ó, tá? Então, faria menos 2 vezes 2 vezes menos 5. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20, tá? Então, eu vou colocar aqui o resultado desse determinante aqui, esses três elementos no sentido da diagonal principal, esse produto vai dar 20, tá? E a gente, quando ele diz aqui para pôr um sinal de mais, ó, põe um sinal de mais na frente de cada termo, eu simplesmente falo que nesse sentido da diagonal principal aqui, a gente vai manter o sinal do produto que a gente obtém, tá? Então, quando a gente diz manter, manter é porque o que der no produto eu vou manter. Depois, eu vou pegar aqui mais três elementos, tá? Vou multiplicar esse 3 pelo 4 e pelo 2, ó. Mais três elementos aqui no sentido da diagonal principal. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, venho aqui e coloco, mantenho o sinal. Deu positivo? Eu mantenho esse positivo. Vou colocar mais 24, tá? Aí venho ainda no sentido que ele falou que eu vou pegar sempre as que apresentam três elementos. Vou multiplicar os próximos três elementos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes menos 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Eu mantenho o sinal do que eu obtive, então, menos 12. Tá? Depois que eu fiz o produto no sentido da diagonal principal e mantive, agora eu vou multiplicar no sentido da diagonal secundária, ó, esses três aqui. Tá? E no sentido da diagonal secundária, eu vou sempre trocar. Ó. Terceiro passo aqui, esqueci de ler. Multiplica-se os elementos localizados na direção da diagonal secundária, trocando o sinal do produto encontrado. Então, a gente vai sempre trocar, tá? Eu escrevo lá, ó, você vai trocar o sinal. O que é trocar? Trocar. Se der menos, você vai mudar para mais. Se der mais, você vai dar para menos. Vai mudar para menos. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Positivo. Eu vou trocar o sinal para menos 8.
Então, está aqui menos 8. Depois, vou pegar mais 3 elementos no sentido dessa diagonal. Ó. Esse, vezes esse, vezes esse. Vou fazer o produto. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16. Só que eu troco o sinal, então vou pôr menos 16. E o último produto que eu vou fazer, esses 3 elementos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 5, menos 45. Troco o sinal, vou colocar aqui mais 45, tá? Então, essa é a famosa regra de Sarros aqui. Determinante igual. Faço 20 mais 24, 44. Tira 12, 32. Tira 8, 24. Tira 16, 8. E 8 mais 45, 53. Então, eu tenho o resultado desse determinante, tá? Vou tirar um print aqui. Eu tenho mostrado para vocês lá a ferramenta do Google Planilhas ou do Excel. Vou colar aqui a imagem e vou colocar os números, ó. Menos 2, 3, 2. 3, 2 e 4. E 2, menos 2 e menos 5. Então, aqui, os elementos que compõem a minha matriz. Aumentei aqui o tamanho e simplesmente eu pego o comando igual matriz determinante, ó, o determinante matricial de uma matriz quadrada. Então, eu clico nessa ferramenta, ele vai me pedir quem é a matriz quadrada. Eu seleciono os valores e dou um Enter. Tá? E ele vai trazer aqui que o resultado é 53. Portanto, a gente está com um determinante dessa matriz aqui de ordem 3. A gente aplicou a regra de Sarros. E está descrito aqui nos passos, tá? O quarto passo eu não tinha lido, mas ele falou, ó, juntar todos os termos resolvendo as adições e subtrações. O resultado será igual ao determinante, tá? Então, a gente está aqui como determinante dessa matriz. A regra de Sarros, eu repito as duas primeiras colunas, primeiro passo. Segundo, multiplico os elementos localizados na direção da diagonal principal, com um sinal de mais na frente. Então, é só a gente manter o sinal, tá? Com o sinal de mais, mais com menos vai dar menos, então ele vai manter. Terceiro passo, multiplico os elementos localizados na direção da diagonal secundária, trocando o sinal e, por fim, eu faço a operação, ok? Bom, só para a gente dar uma olhada aqui e fechar, assim como a gente achou esse determinante pela regra de Sarros, que eu acredito que é um método prático, a gente fez lá com o determinante de ordem 2, nós utilizamos, a gente acabou utilizando lá o teorema de Laplace, tá? Então, eu vou mostrar que o teorema de Laplace também é válido aqui, tá? A gente aplica. E curioso, como eu dou Laplace já para os meus alunos desde o determinante de ordem 2, há alguns alunos, quando eles vão fazer o determinante de ordem 3, porque primeiro eu peço por Laplace, alguns até preferem fazer por Laplace. Incrível, né? Quando a gente aprende uma coisa primeiro, como a gente se apropria e depois acha que fica até tranquilo. Então, o teorema de Laplace aqui, só para a gente ver, ele falava assim, lá na definição, tá? Se você não viu o Laplace, tem o vídeo aí de ordem 2, eu vou deixar o link aqui em cima, você acessa o vídeo e vê. Mas o teorema de Laplace fala assim, ó, você vai poder escolher uma fila, ele chamou de fila, que é uma linha ou uma coluna da matriz. Ó. Então, vamos supor que eu escolha esta fila aqui, esta linha, tá? Aí ele fala assim, como que eu calculo isso por Laplace? Então, ele fala que vai multiplicar os elementos da matriz pelos cofatores, tá?
com aquela história. Por exemplo, o primeiro elemento dessa fila, dessa linha, é o menos 2. Esse menos 2 ele está na linha 1, I é igual a 1, e o J é igual a 1 também. Se eu somar o I e o J, vai dar par. E aí, esse par, toda vez que a soma da linha com a coluna for par, é porque eu vou manter o sinal desse elemento. Então, eu vou trabalhar com menos 2. Eu vou fazer menos 2 vezes, e aí eu vou fazer um determinante, o menos 2 vezes um determinante, que exclui a linha e a coluna da minha matriz. Então, se eu excluir a linha e a coluna do menos 2, vai sobrar 2 e 4, e menos 2 e menos 5. Tá? Então, eu tenho esse determinante aqui. Depois, eu vou fazer uma somatória, vou pegar o próximo elemento da minha matriz. Eu estou pondo mais aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o próximo elemento da minha matriz, ele está na linha 1 e está na coluna 2. O I é 1 e o J é 2. Então, esse I e J2, a soma é ímpar. O que eu vou fazer quando a soma, pelo teorema de Laplace, quando a soma da linha com a coluna for ímpar? Eu vou trocar o sinal do 3, então vai ficar menos 3. Aí eu vou multiplicar esse menos 3, eu vou eliminar a linha e a coluna desse 3. Se eu eliminar a linha e a coluna do 3, sobra o 3 e o 4, e o 2 e o menos 5. 3 e 4, 2 e menos 5. E vou montando aqui o que é o tal do teorema de Laplace. Depois que eu trabalho com esse elemento, eu vou pegar o próximo elemento da linha e da coluna, que é esse 2. Esse 2, ele está, aqui se a gente fizer, ele está na linha 1, I é 1, e o J dele é 3. Então, mais 3 par. Volto a manter o sinal. Então, eu vou pegar mais 2. Tá? Só uma coisa. Na hora que eu defini que esse menos 2 era par e eu ia manter o sinal, ele vai alternar, tá? O próximo troca e o próximo mantém. Então, esse 2 eu vou manter e vou multiplicar, vou eliminar a linha e a coluna dele. Sempre assim. Vai sobrar o 3 e o 2, e vai sobrar o 2 e menos 2. Isso que eu fiz aqui é o tal do teorema de Laplace. E agora eu só calculo o determinante de ordem 2, que é uma regra prática. Então, eu vou ter menos 2 vezes. Aqui, eu vou fazer o produto da diagonal principal, ó, 2 vezes menos 5. Eu vou fazer esse produto 2 vezes menos 5, dá menos 10. E o produto da secundária. O produto da secundária aqui, ó, 4 vezes o menos 2 vai dar menos 8. Só que eu troco o sinal para mais 8. Então, vai ficar menos 10 mais 8. Próximo vai ser menos 3 vezes o produto da principal, 3 vezes menos 5, menos 15. E a secundária, 4 vezes 2, 8, troco o sinal, menos 8. E, por fim, o mais 2 vezes diagonal principal, 3 vezes menos 2, menos 6. Diagonal secundária, 2 vezes 2, 4, troco o sinal, menos 4. E aí, esse determinante aqui, eu vou fazer o cálculo dele, ó. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. Aqui, menos 15 menos 8 dá menos 23. Menos 3 vezes menos 23 vai dar mais 69. E menos 6 e menos 4, menos 10. 2 vezes menos 10, menos 20. Então, eu vou ter aqui de determinante 4 mais 69, 73, tira 20, 53, tá? E esse resultado é o mesmo que a gente tinha encontrado ali, né? Aqui acima que eu fiz. Eu estou com 53 aqui, o mesmo resultado que eu obtive, tá? Utilizando a tal regra de Sarros, que eu repito as duas colunas. E aqui a gente fez por Laplace, tá? Que o Laplace, ele
ele é um método que ele resolve o determinante de qualquer tamanho. O nosso resultado é o mesmo, tá? Por que que a gente tem usado o Laplace aqui para determinantes menores? Para a gente se habituar com o método, tá? Então, eu sempre digo, se você resolve dos dois métodos, melhor. Você tem um melhor conhecimento sobre o assunto. Ah, eu uso a regra de Sarros e faço também por Laplace. Para treinar ou para aprender, eu acho que essa é a melhor alternativa. Ah, na hora que eu vou fazer uma prova, uma questão de concurso, aí eu vou ver o que é mais fácil para mim. Mas não se negue a entender os dois métodos, tá? A regra de Sarros, eu vou multiplicando aqui nas diagonais, e o teorema de Laplace eu vou eliminando uma linha em coluna. O Laplace ele pega um determinante de ordem 3 e reduz para a ordem 2, tá? Então, e não se esqueçam, vai lá no Excel, vai lá na planilha do Google, escreve os valores como se fosse uma tabela e vai lá e dá o comando de igual e matriz. Ele vai surgir lá as operações de multiplicação, que a gente já mostrou, entre matrizes, matriz determinante, que a gente está fazendo agora, e também para achar a matriz inversa, se houver, ok? Então, esse é mais um vídeo aí sobre determinante, agora o determinante de ordem 3. Espero aí que tenha esclarecido a dúvida de vocês. No próximo vídeo, eu vou trazer o determinante de ordem 4, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.